Vamos então ao capítulo 3, equipagem mediúnica. Nós vemos aqui o Aulus explicando para o André e para o Hilário as características da personalidade e da mediunidade dos 4 médiuns que estão ali na mesa, né? Nós vimos no final do segundo capítulo que eles estão ali na sala mediúnica, né? Tem 4 médiuns e 6 não médiuns ostensivos. Todos somos médiuns, né? Então 6 eram sustentadores, estavam ali ajudando a sustentar energeticamente a reunião, né? A dar apoio com as suas energias eletromagnéticas e com o seu ectoplasma aos médiuns que estavam ali trabalhando e aos espíritos que estavam ali para auxiliar os outros espíritos menos esclarecidos, necessitados de apoio, necessitados de ajuda, que foram trazidos ali para serem auxiliados por aqueles médiuns. Então ele começa com o senhor Raul, que é o dirigente da casa, falando que ele consegue harmonizar, ele consegue fazer um trabalho de harmonização e que ele desincumbe a sua tarefa porque ele é um espelho cristalino onde eles podem retratar as instruções. Então eles podem, ele é o doutrinador, é ele que faz a parte de doutrinação dos espíritos que vão até ali buscando ajuda. E ele, por ser como um espelho cristalino, ele consegue sentir e repassar as explicações que o plano espiritual passa para ele. Aí ele começa a descrever cada um dos médiuns, né, as suas características, e depois nós vamos ver ao longo do livro o desenvolvimento de cada uma e a explicação de cada uma dessas características. Eis nossa irmã Eugênia, médium de grande docilidade, que promete brilhante futuro na expansão do bem. Então nós vemos aqui que ela promete, se ela se dedicar, se ela estudar, ela tem um grande futuro. Aí ele diz aqui que ela tem intuição clara, aliada à distinção moral, tem a vantagem de conservar-se consciente nos serviços de intercâmbio, beneficiando-nos a ação. Aí depois nós vemos aqui que ele vai para um rapaz novo, mais ou menos de uns 30 anos, que é o Anélio Araújo. Aí ele coloca aqui, vem conquistando gradativo progresso na clarividência, na clareaudiência e na psicografia. Aí ele chega perto de um cavalheiro que ele diz aqui, um cavalheiro simpático. Aí ele coloca aqui que é o Antônio Castro, moço bem intencionado e senhor de valiosas possibilidades em nossas atividades de permuta. Sonâmbulo, no entanto, é de uma passividade que nos requer grande vigilância. Desdobra-se com facilidade, levando a efeito preciosas tarefas de cooperação conosco, mas ainda necessita de maiores estudos e mais amplas experiências para expressar-se com segurança acerca das próprias observações. Por vezes, comporta-se fora da matéria densa, à maneira de uma criança, comprometendo-nos à ação. Então, nós vimos aqui, bem intencionado, falta a ele estudo, falta a ele ainda mais vontade de se melhorar, de estudar, de se aprimorar. Aí depois ele vem aqui e ele apresenta uma senhora que se mantinha numa oração fervorosa. E ele coloca que é a irmã Celina, que ela já tem mais de 50 anos, que é uma viúva há mais de 20 anos, e que ela passou por várias provas com a viuvez, com a dificuldade para criar os filhos, mas principalmente com as entidades que eram obsessoras do ex-marido. Ela sofreu o assédio dessas entidades que tentaram fazer com que ela desvirtuasse o seu caminho e venceu esse assédio, conseguiu se melhorar, conseguiu se aprimorar. Então ele coloca aqui, ela não é simples instrumento de fenômenos psíquicos, é abnegada servidora na construção de valores do espírito. A clarividência e a clareaudiência, a incorporação sonambúlica e o desdobramento da personalidade são estados em que ingressa na mesma espontaneidade com que respira,
guardando noção de suas responsabilidades e representando, por isso, valiosa colaboradora de nossas realizações. Diligente e humilde, encontrou na plantação do amor fraterno a sua maior alegria e, repartindo o tempo entre as obrigações e os estudos edificantes, transformou-se num acumulador espiritual de energias benéficas, assimilando elevadas correntes metais, com que se faz menos acessível às forças da sombra. Realmente, ao lado da irmã, sob nossa vista, fruíamos deliciosa sensação de paz e reconforto. Aí nós vemos aqui o Hilário perguntando para o Aulus: se extraíssemos agora uma ficha psicoscópia de Dona Celina, a posição dela, como a estamos registrando, seria devidamente caracterizada? Perfeitamente, elucidou Aulus. Assinar-lhes-ia as emanações fluídicas de bondade e compreensão, fé e bom ânimo. Assim como a ciência na Terra consegue catalogar os elementos químicos que entram nas formações de matéria densa e nosso campo de matéria rarefeita, é possível analisar o tipo de forças sutis que dimanam de cada ser. Mais tarde, o homem poderá examinar uma emissão de otimismo ou de confiança, de tristeza ou desesperação e fixar-lhes a densidade e os limites, como já pode separar e estudar as radiações do átomo de urânio. Aí nós vemos aqui que ele está colocando para eles acerca da ficha psicoscópica, de como eles conseguem mostrar, né, através do psicoscópio, as características e as emanações de cada um. Ele coloca aqui: em todos os processos medianímicos, não podemos esquecer a máquina cerebral como órgão de manifestação da mente. Então ele coloca: nós já possuímos conhecimento adequado da mente, a gente já sabe como ela funciona, mas ele vai mostrar como que a mente funciona na sua parte interna, na parte de energização, na parte de, digamos assim, energias que em 1954 não se conhecia, e a maior parte dela, tudo que nós vamos ver aqui, agora em 2018, nós ainda, a ciência ainda não conhece profundamente. Então nós vemos aqui: centralizando a atenção através de pequenina lente que Aulus nos estendeu, o cérebro de nossa amiga pareceu-nos poderosa estação radiofônica, reunindo milhares de antenas e condutos, resistências e ligações de tamanhos microscópicos, à disposição das células especializadas em serviços diversos, a funcionarem como detectores e estimulantes, transformadores e ampliadores da sensação e da ideia, cujas vibrações fulguravam aí dentro como os raios incessantes, iluminando um firmamento minúsculo. O assistente observou conosco aquele precioso labirinto em que a epífise brilhava como o pequenino sol azul. Aí nós vemos aqui ele colocando o cérebro exatamente como uma estação de rádio, né? Com antenas que são captadoras, né, de informações, da mesma forma que a gente sintoniza num rádio e capta as transmissões que estão no ar. O médium sintoniza, né, o seu rádio interno e capta as energias e as informações, a comunicação com o plano espiritual. E ele fala aqui da epífise. A epífise é a glândula pineal. A glândula pineal é uma glândula composta de vários cristais e ela funciona como uma antena receptora. Por essa antena de cristais, nós conseguimos receber informações. E esta antena, esta glândula, ela se aprimora, ela fica cada vez mais ativada conforme nós vamos
envelhecendo. Por isso que se diz que as pessoas de idade dão passes mais magnéticos, dão passes que a gente sente mais, que a gente vê a diferença nos passes das pessoas de mais idade, né, na vida corpórea, na encarnação, porque a sua glândula pineal está mais, digamos assim, pronta, mais crescida, mais estruturada. Aconselho a todos assistirem na internet, no YouTube, a palestra do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, sobre a glândula pineal. É um médico professor da USP que fez um estudo profundo, muito sério sobre a glândula pineal. Todas as palestras dele sobre esta glândula são fantásticas. Fazem com que a gente entenda como essa glândula funciona. Mostra que essa glândula, de uma certa forma, já era conhecida dos egípcios, porque aquele olho de íris que a gente vê nos desenhos egípcios é exatamente o formato da glândula pineal. Coloca que na antiguidade já se sabia de alguma forma de que nós temos uma antena receptora nesta glândula, e ele mostra fotografias da glândula pineal, mostra fotos da glândula pineal em funcionamento, com pessoas orando, com pessoas dando passes, meditando. É muito interessante. Então, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, glândula pineal, assistam a palestra dele, que vale muito a pena para que a gente possa, inclusive, entender o trabalho dos médiuns e nos entendermos também, porque todos nós temos essa glândula e é através dela que nós recebemos a intuição, é através dela que nós recebemos e captamos o pensamento de algumas pessoas ou entramos em contato com pessoas às vezes que estão à distância. É a nossa antena para o espaço, para o cosmos e para o plano espiritual. Vamos continuar estudando com o Aulus na segunda parte deste capítulo.